Então vamos falar do São Paulo Futebol Clube neste momento. H, sobe a imagem aí na tela. Tem coisa boa pra falar do São Paulo, hein? Tricolor paulista, rodada 4. Empatamos, né, Vitão? É o que mais estávamos acostumados. Foi quase ontem, mas tá bom. Rodada 4 empatamos lá em Botafogo, com o Botafogo. Um jogo que o São Paulo jogou bem, na minha opinião, ali como vem jogando bem o primeiro tempo. Né? Já dizia Fernando Diniz, a gente vence o primeiro tempo, o segundo, né? Pra que vencer os dois? E tivemos ali o empate para o Botafogo. O São Paulo foi razoavelmente bem, mas a opinião minha, o Beldia ele precisa melhorar em substituições. Ele consegue entrar com um bom time ali no primeiro tempo, mas segundo tempo o time cai, a gente está com pouca peça de reposição, muito jogador machucado. Então é uma coisa, né, que ele precisa melhorar bastante. Porém, a gente conseguiu arrancar um empatezinho ali fora de casa, gol do André Silva e do Ferreirinha. Ferreirinha, 4 jogos, 5 gols, fora assistência. E André Silva também. Então está sendo uma boa dupla de ataque ali para o São Paulo. Um jogo bom, né? O Ferreirinha fez o primeiro gol, um golaço. O Savarino desenvolveu com um puta golaço também, na mesma moeda. São Paulo teve um lance, gol anulado nesse jogo também, de interpretação de juiz, se o jogador do São Paulo, se eu não me engano, foi o Ferrarese, né, Vitão? Se ele participou, Sim. Não participou do gol. Na verdade, foi o Matheus Alves que participou, quem fez o gol foi o Ferrarese, né? Então, cara, arbitragem chata pra caralho, cada vez pior em todos os jogos do brasileiro, então... Esse dia aí a gente tava no bar e eu falei, o cara saiu da bola, ele vai dar impedimento. Deu impedimento. Deu, mas se aquilo ali, o cara sair da bola, significa que ele não participou da jogada. E o juiz dá impedimento, é foda. O que você acha, Vitão? Como que foi esse jogo pra você, São Paulo e Botafogo? Botafogo e São Paulo, né? Na verdade, São Paulo vinha de 2 empates, né? Cedendo 2 empates, saiu na frente e cedeu o empate contra o Cruzeiro e contra a Aliança Lima na Libertadores. E daí, contra o Botafogo, começou bem o jogo, como o H disse, o Zubeldia entrou com um bom time, surpreendeu até um pouco, né? E o São Paulo conseguiu ter seus momentos de domínio, conseguiu começar o jogo bem equilibrado contra o Botafogo, conseguiu virar o primeiro tempo ganhando de 2-1, né? Aliás, teve 2 lances estranhos nesse jogo, né? Também não podemos falar quando a arbitragem erra só a favor de São Paulo, né? Contra o Botafogo, eu também acho que foi pênalti do Alan Franco. Nem lembro o jogador, acho que é o Cuiabano. Mas o juiz foi no VAR e não deu pênalti. E também anulou o gol de São Paulo. Então, hoje já ia falar, na minha opinião, ficou... Eu já ia falar que o Estevão estava jogando no Botafogo? Não, isso é Cuiabá, não. Ô, H, falando em Cuiabano, você gosta de uma linguiça cuiabana? Vou falar a linguiça que você gosta. Mas a princípio o São Paulo jogou bem e tal, virou o jogo ganhando de 2-1, e no segundo tempo realmente o que está acontecendo com o São Paulo é um negócio que tem um pouco de explicação, né? Basicamente o Zubeldia ele tá com o elenco curto. São Paulo tem várias lesões, né? No momento tá o Oscar machucado, o Lucas Moura, o Luiz Gustavo, o Pablo Maia. Acho que o Luciano estava suspenso para esse jogo aí contra o Botafogo. E eu não lembro, na verdade, mas... Não estava não, porque ele entrou no segundo tempo e entrou mal demais, mas beleza. E aí o elenco tá curto, ele tem que apelar para jogadores da base, tem jogadores que não estão desempenhando um bom papel, como Igor Vinícius e outros jogadores que são do elenco. Então acontece que está caindo muito no segundo tempo por conta disso, né? O Ferreirinha também não aguenta jogar o jogo inteiro. Na verdade, contra o Santos ele aguentou, então o Zubeldia não tirou ele. Quantos anos tem o Ferreirinha? Só uma dúvida aqui. 20, não sei se é 27. São 27, 28. Ele é novo. Só pra saber. Mas na verdade até teve alguma polêmica, né? Que todo mundo falou, mas tirou o Ferreirinha, o melhor em campo e tal. O Ferreirinha veio a público e fala, não, eu que pedi, não sei o que. Ele pede todo jogo, irmão. O São Paulino que é doido de xingar o Rebeldia. Eu já sabia disso, já tinha comentado na outra live, mas foi a comprovação. Mas aí no segundo tempo o Botafogo começou a dominar o jogo e fez o gol de bola parada nos 38, 39 do segundo tempo, empatou o jogo. Foi um resultado
razoável, né? Pensando em Brasileirão, que é basicamente seria em casa e empatar fora, que é a tônica que Empatar em casa, empatar fora, empata em casa, empata fora. Exatamente. O osso é os jogos em casa que empatou, né? Empata foda. Mas assim, no geral, se pensar no contexto geral, contra o Botafogo arranjar um empate lá no Newton Santos é um bom resultado. E aí foi isso que eu vi do jogo. Não sei se o Butch tem alguma coisa a acrescentar. Eu achei um jogo muito bom. Jogou São Paulo e Botafogo, foi jogo de golaço. A gente tava bebendo, conversando, falando mal da vida. A gente tava num bar de esportes, né, Butch? Não percebi, exatamente. Não percebi muito, assim, dos detalhes do jogo, mas vi bastante coisa, assim. Então, acho que foi um jogo... O empate foi até que ok. Não dá pra falar que teve um melhor. Assim. Acho que o São Paulo até jogou um pouco melhor que o Botafogo. Mas o Botafogo também fez por merecer, principalmente com o golaço do Savarino lá. E uma notinha também para falar desse jogo do Rafael, né? Que o Rafael pegou muita bola nesse jogo aí. Ambos os jogos, muito, né? Nos últimos jogos. Que aí a gente já emenda agora, Vitão. Então fala um pouquinho do jogo de ontem, que o Rafael salvou a gente no finalzinho. Né? Então São Paulo ontem contra o Santos, clássico Sansão. O São Paulo conseguiu aí, aleluia, uma vitória, a primeira vitória no Campeonato Brasileiro, vencendo o Santos por 2-1. Então fala aí, Vitão, já emenda já o seu raciocínio, como que foi esse jogo de ontem? Na verdade, ontem o São Paulo entrou contra o Santos, entrou com um time mais novo, né? Com Alves de meia, o Ferreira, né? Lucas Ferreira na ponta direita, entrou com a dupla de zaga reserva, né? Que foi o Juan e o Sabino. Mas desde o começo do jogo, o São Paulo atacou pra caramba o Santos no primeiro tempo, né? Eu acho que foi um primeiro tempo espetacular de São Paulo. Acho que cabia mais gols até. São Paulo abriu a placar com Ferreirinha, uma jogada do André Silva. Em sequência, aos 22 minutos, o Alves cruzou a bola rasteira, deu um passe de meio campo mesmo, né? Um passe daqueles bonitos, assim, tipo, a lá De Bruyne, né? Não comparando os dois, mas a lá Meu Jesus! Tirando Nossa da zaga Senhora! Um cruzamento rasteiro, muito bom. E abriu 2-0, podia ter feito 3-4. E aí o juiz deu um pênalti pro Santos, que na verdade, na minha opinião... Que zica de pênalti, né, mano? Eu nunca acho que isso é pênalti, mas tá na pela regra, né, mano? Tem que ser dado pênalti, então... Que pênalti idiota, mano, vê isso, correto. Qual foi o pênalti? O jogador do Santos cabeceou na mão do jogador de São Paulo de costa, mano. E o jogador tava com a mão meio que no sinal que eu não posso falar, né? E aí a bola bateu na mão dele, e como tava com o braço aberto, tinha que dar pênalti mesmo. Aí o Santos fez um gol. Você sabe, aqui, só não querendo falar aqui rapidinho, desculpa te interromper, mas teve um lance exatamente Sim. igual. Eu vi né? no jogo do Palmeiras São Paulo. Não sei se você lembra. Se vocês Palmeiras lembram, né? São Paulo? Palmeiras e São Paulo, não lembro qual dos jogos aí, que aquele menino que joga muito lá na lateral que marcou o Estevão, qual é o nome dele? O Enzo Dias. O Enzo, o argentino? Não, o outro. Foi o do outro lado, outro gringo. O Cedric? Cedric. Não. O português? Oxe, aí fudeu. Não é o da lateral, não. Então é o zagueiro, não sei. Calma. Alan Franco, então? Isso, Alan Franco. Igualzinho o lance. O cara subiu, bateu na mão do Alan Franco. Não deu nada. Eu não lembro, na verdade. Tem que ver o lance, né? Porque o Butch é meio clubista. Igualzinho, não. Eu tô falando porque foi igualzinho. Eu achei que nenhum dos dois foi, tá? Só pra deixar claro aqui. No jogo de ontem teve um lance igual, né? Do Naves, do Palmeiras, né? Sim, exatamente. Não, do Palmeiras foi diferente. Foi igual ao do Naves. Foi do Naves, exato, foi igual. Eu não acho, pra mim, não é pênalti isso, mas tudo bem. Então, eu também acho que não é pênalti, porque, na verdade, não tem intenção, mas a regra é essa, né? Então tem que dar o pênalti. E aí o São Paulo... Aí o Santos entrou no jogo, o São Paulo deixou de jogar, né? Como vem fazendo em todo o segundo tempo. E aí o Zubeldia tentou fazer as substituições que eu achei correta, na verdade. Tentou defender um pouco mais. E ele até explicou por que ele não colocou o Rian Francisco, por exemplo, né? Que todo mundo fica pedindo um moleque e tal. Mas ele estava explicando na coletiva que ele não coloca os caras da base de princípio, assim, ele não arrisca tanto com os caras da base, porque tem uma jogada que o torcedor em geral não enxerga, o que é verdade, eu vou falar depois, mas vocês vão notar que é verdade, que é basicamente bola parada. Nenhum torcedor pensa como o São Paulo vai defender bola parada, só pensa no ataque.
Só que daí se você coloca um moleque lá pra defender bola parada com 1,5 m e tira o André Silva, que é o primeiro defensor de bola parada, isso pode ocasionar gol pro Santos, principalmente porque o Santos tava buscando resultado e no Brasil, geralmente quando o time tá buscando resultado no final do jogo, ele recorre a cruzamentos, né? Então o Zubeldia explicou que por isso que ele não colocou o Rian para jogar, mas o São Paulo conseguiu segurar o resultado graças a uma defesa gigantesca do Rafael. E acho que o São Paulo, no conjunto da obra, mereceu muito mais que o Santos o resultado. O Santos conseguiu, no abafa, ter umas oportunidades, mas antes do pênalti marcado para o Santos, eles não conseguiram jogar bola. E eu acho que é isso. O que você tem a dizer agora? Falando de Rafael... falei. Falando de Rafael, o Fábio Moura aqui falou que o Rafael, depois do Rogério Ceni, é o melhor goleiro que o São Paulo já teve. Eu acabei de ler isso aqui, eu ia falar exatamente isso. Vocês estão depois puta da viúva da porra de goleiro, hein, mano? Não, depois Nossa do Rogério, Senhora. O Rafael é o que melhor, tipo, veio o Sidão, veio o que tá lá no Grêmio, que os gremistas tá querendo se matar. Veio um que era razoavelmente bom, já nem lembro o nome dele mais, um que era meio novo, veio do Atlético Mineiro. Jean. Não, o Jean bateu na mulher, teve outro, né? Bateu na mulher, mas tá pegando no gol. Teve outro, o Jean foi pra Argentina, se eu não me engano. E tá jogando muito lá, viu? Teve um outro que foi pra... o Renan Ribeiro. É isso aí. Esse aí ameaçou ser bom, mas saiu fora. Então, concordo, Fábio. O Rafael tá sendo o melhor goleiro pós-Rogério. O Volpe catou bem até. Mas... certa fase de São Paulo, mas começou a entregar depois. O Kaique Santos Brito aqui, corintiano, tá com saudade do Hugo. Não sei por quê, porque o goleiro de vocês é base. Vocês ficam zoando o flamenguista que jogou o Hugo fora e, valoriza o moleque de vocês. Ninguém fala isso. O moleque tá encarando mó bucha aí, ó, zaga ruim do cacete de vocês, o moleque tá aí no gol. Então, dá moral pro terrão. Dá moral pro terrão. E o Volpe não era melhor que o Rafael, não. O Volpe teve seus bons momentos, sim. Não dá pra falar que o Volpe era um Sidão, mas o Rafael é melhor. Olha, quem era aquele outro goleiro que nós gostava do São Paulo antes deles? Nós gostava? Você tá colocando palavras pra gente? Como é o nome lá do outro? Não sei. O outro, fala, tem os nomes aí, tem um que eu esqueci aí. Eu acho que eu citei todos pós-Rogério. Sidão, Jean, Renan... Você não citou o Denis, né? Isso, o Denis. Caralho, esqueci do Denis, mano. O Denis. Mano, o combo na zaga, Denis e Lucão, velho, foi os anos de São Paulo que eu fiquei mais mal na minha vida. Eu sabia que algum dos dois ia entregar o gol. É impressionante. Vamos voltar a parar de falar de desgraça. Falando do jogo, cara, o primeiro tempo foi um puta primeiro tempo do São Paulo. Eu sei que o Santos tá com o psicológico zoado ali, sem o menino Ney, o time tá sem técnico também, tá tudo bagunçado. Mas o primeiro tempo do São Paulo foi muito bom. A molecada tá se soltando. Tá? O Lucas Ferreira, ele erra muito, mas erra muito porque é novo e tenta. Ele tem que errar. Então tá na idade de errar realmente, porque ele vai amadurecer e vai aprendendo errando. Ele começa... Uma coisa que eu reparo, Vitão, desde os últimos jogos, ele começa mal no jogo, errando muito, só que ele vai melhorando durante o jogo, tá ligado? E ele tem uma força física absurda, né? E é esforçado. Ele toma várias bolas lá. É esforçado, é um moleque que, legal. O Matheus Alves foi a melhor partida dele dessas últimas com a camisa de São Paulo. É um moleque que entrou afobado, Libertadores, jogo contra 2-2, entrou na fogueira, o Zubeldia colocou o moleque na fogueira, só que deu um puta passe ontem, um passe realmente de meio campo, achou o atacante. Então, um moleque que tá melhorando durante o jogo. E a dupla, que bom que uma dupla de ataque tá funcionando. Ferreirinha e André Silva tá funcionando. Gols e assistências, inclusive. Porque ambos estão se ajudando, vamos dizer assim. Né? Buscando gols, buscando assistências, jogo sim, jogo não. Zubeldia colocou muito moleque para jogar, colocou o Rodriguinho para jogar, que não jogava já tinha um tempo. Então, assim, tá mesclando. Estou bem satisfeito com as laterais do São Paulo. Tá? O Enzo Dias, cara, foi uma coisa que eu falei lá atrás. A diretoria do São Paulo não imaginava que o Enzo ia jogar tão bem quando contratou o Wendel. O Enzo veio no lugar do Wendel, porque o Wendel poderia demorar, o Porto ia segurar. E por sorte, ou tristeza da diretoria, sei lá, depende do ponto de vista financeiro e etc., o Enzo está jogando muito bem e o Wendel tá no banco, cara, não tem o que fazer. O Enzo Dias está jogando bem. Uma grata surpresa é o Cedric, cara encostado, velho, semi-aposentado, veio com um contratinho
baixo, ganha pouco, tá jogando razoavelmente bem também, não tá comprometendo. Esse Juan eu acho muito fraco na zaga, mas é um bom reserva, como o Vitão falou, a gente jogou com a zaga reserva, Juan e Sabino. Não gosto do Marcos Antônio, fez um jogo razoável ontem, né? Ele é agora virou lavação de roupa suja agora. Quem se não gosta, não gosta. É isso aí, tô falando contigo. Jogou razoavelmente Marcos bem Antônio ontem. tá melhorando conforme os últimos jogos, né? Tá tendo mais oportunidade, né? Tá jogando um pouquinho mais, pelo menos. Então, assim, Luciano não entrou. O Luciano ficou no banco ontem. Não sei se poupado, né, para jogar Libertadores também. Que aí já vamos emendar a Libertadores também de São Paulo agora, para já matar o assunto. Esse jogo contra o Santos, por mais que fosse um clássico, o Zubeldia conseguiu poupar ali um pouquinho dos jogadores. Ele mexe mal, por mais que, tem pouco jogador, ok, poupa pensando nos outros jogos, só que ele não precisa. Eu não sou de retranca, não gosto de futebol de retranca. Então, você tá ganhando de 2-1, né? No caso, virou. Seu primeiro tempo foi muito bom, não atrai o time dos caras, tá ligado? Tenta fazer o terceiro, pelo menos. Olha, você gosta de jogar aberto? Gosto que o meu time jogue pra frente, avançado. Já que o juiz não deu aquele pênalti lá, puta canelada do chute da canela do moleque lá, mas já que não deu, continua atacando. Você vai fazer um terceiro gol. Não precisa terminar o jogo com pressão. Essa que tá sendo o mal do Zubeldia é medo. O cara tá pressionado, tá jogando com medo. Ele não era assim antes, sei lá. Mas fazer o quê, né? Agora, Vitão, a gente pega Ceará no Brasileiro. A gente vai jogar com o Ceará a próxima rodada. Campeonato Brasileiro contra o Ceará vai ser lá, né, Buscão? Deixa eu ver aqui. É lá no Ceará. É lá. Dia 26, só que antes a gente joga quarta-feira agora com o Libertad lá no Paraguai. Então, Libertadores, a gente precisa, por culpa nossa, pelo empate contra o Talheres, contra o Aliança, a gente precisa vencer esse jogo para brigar por classificação, mano. Porque senão vai ficando mais difícil. Cara, o Libertad é o líder do grupo com 6 pontos. Minimamente empatar você precisa, mas o Aliança vai ganhar do Talheres. Grande chance, né, pelo menos. Antes da gente falar aqui da Libertadores, dos 2 próximos jogos de São Paulo, né? Só o Fábio falou aqui que o São Paulo precisa contratar, porque o André Silva não vai dar conta, já que o Caleri machucou. E, pelo que eu sei, o São Paulo já está procurando outro atacante. Tem uns nomes aí pipocando. Tem os nomes aí já surgindo para fazer essa dupla aí com o André Silva, porque o Caleri realmente só ano que vem. O Kaique mandou aqui, Pedro Raul. Não, ele falou que vai tomar do Ceará 2 o Pedro Raul. Eu, particularmente, não contrataria ninguém agora. São Paulo não tem dinheiro para ficar contratando, sendo que o André Silva está jogando razoavelmente bem. Tem o Luciano e ainda tem o Rian Francisco. Você tem o Luciano, que pode jogar na posição, e você tem o Rian Francisco, que é um moleque que tem que começar a jogar mais. Então, eu não gastaria dinheiro agora com centroavante. Eu concordo, eu acho que contratar um centroavante agora é mostrar que o Rian não está preparado ainda. E o André Silva, que tá fazendo gol e dando assistência, ele é o titular. André, tipo assim, você pensar que o André Silva vai virar titular agora, certo? Com a saída do Caleri. E aí você contrata outra pessoa, seja para titularidade ou para reserva ainda, você tá dando no meio do seu moleque, mano. Você tá falando, moleque, mano. O osso é que o Rian, ele joga mais numa posição, tipo, atrás do centroavante, digamos assim, lá ele, mas atrás do centroavante. Não de meia, mas com uma dupla, né, segundo atacante. Talvez faça sentido contratar um jogador, mas que não tenha custo pro São Paulo, entendeu? Eu contrataria se não tivesse custo. Acho que até estavam tentando o Brenner, né? Que o dele tá acabando lá no comentaram do Brenner, assim, ó. O Brenner é o do Botafogo? Não, eu quero São Paulo. Que era o Brenner, cara. Ele era zagueiro. O Brenner é o jogador do Diniz lá, mano. Bom. Veio da base de São Paulo. O Fábio Moura e o Kaique, ambos acham que precisa contratar. O Kaique, corintiano, falou que pra gente competir no campeonato tem que contratar. E o Fábio Moura para substituir o André Silva. Ele acha que o Rian ainda é muito novo. Eu acho que você reveza, o Zubeldia reveza muito. O Luciano, por exemplo, não entrou nesse último jogo. Então, eu revezaria Luciano, Rian e o André Silva. Eu não gastaria dinheiro agora com um centroavante. Sinceramente, não acho que precisa com esses atacantes que a gente tem ali. Mas,
Se vier uma boa oportunidade de negócio, achar um pé de rato ali que joga na posição, paciência. Mas eu acho realmente que, assim, eu não sei se é uma característica muito específica do Palmeiras e do Abel, mas se você comparar, por meio de comparação, assim, tipo assim, os dois times têm uma base muito boa, surge nomes muito bons, só que realmente o São Paulo, se a gente olhar Endrick e Estevão, que pipocaram agora, e você olhar aí o próprio Rian, que não conseguiu pegar essa sequência de jogos ainda, parece que, eu não sei se eles não são trabalhados corretamente, ou se realmente os meninos ainda não estão preparados. Mas me parece que o São Paulo ainda não tem essa coragem de bancar os moleques, sabe? O São Paulo banca ponta. São Paulo banca, pelo menos os técnicos passados, banca ponta. David Neres e Antony, por exemplo. O menino que tá no Flamengo também. Não, mas recente. Luiz Araújo, isso. Eles são bancados, só que centroavante realmente não banca. Recente também é difícil você achar, né? Mas é recente, Buti. O Antony é recente, o David Neres é recente, o Luiz Araújo é recente. 4 anos pra cá. É isso, pô. O Antony e David Neres é de 4 anos pra cá. É que o tempo tá passando rápido. O tempo tá passando rápido. Teve uma pandemia no meio, né? Mas... teve pandemia, teve tudo. Esses moleques, eles vieram de base de São Paulo. O volante, zagueiro, São Paulo testa mais. Agora, centroavante, eu não me recordo de um centroavante de base. Goleiro não tem conversa. O último centroavante que eu lembro de São Paulo era o Toró, que veio da base. Eu não lembro de outro. O Brenner, né? O Brenner é centroavante, é 9. Que jogou. Mas eu lembro do Toró. Mas o Brenner realmente, o Brenner foi. Mas é que o time do Diniz lá, velho, tinha só cara da base. Tinha, acho que 7 jogadores da base. O Diniz promoveu muitos jogadores. Gomes, Sara, Brenner. Que os caras... Realmente o Diniz promoveu muito moleque, só que o Diniz pegou uma época também bem escassa ali no time, né? De dinheiro e de elenco. Mas é isso, Vitão. São Paulo a gente precisa ganhar, no mínimo empatar com o Libertad fora. Se perder pro Libertad, fica chatinha a Libertadores, porque vai dependendo muito da gente, isso não é tão bom. E Brasileirão, cara, Ceará atualmente tá chatinho ali no campeonato, é o 5º colocado. Tá na nossa frente, inclusive, 1 ponto, e tá jogando agora com o Bahia. Então, tá 0-0. Então, tá ficando 1 ponto na nossa frente, no caso. A gente precisa de uma vitória fora de casa, né? Já que a gente conseguiu a primeira vitória no campeonato em casa, no Clássico. Quem sabe uma vitória fora para dar uma tranquilidade no campeonato.